Olá pessoal, hoje é a nossa quinta aula. Hoje aprenderemos como afiar os nossos formões. Você aprenderá definitivamente os segredos de uma boa afiação. Pessoal, da afiação requer algumas explicações, pois eu sei que isso é um termo que deixa muita gente em dúvida. Bom, vamos lá. Esse é aquele nosso formão que fabricamos na aula passada. Precisei usá-lo semana passada. Aqui, aquela ponta que eu disse para você que estouraria, ela estourou, formou as coroas em cima do anel, que é o que vai proteger para o nosso macete não bater no anel, e sim na madeira, como eu queria que ficasse. Enfim, vamos começar da parte menos indicada para a mais indicada. Deixando claro, nesses anos de afiação, o que foi que eu descobri? Que o que importa realmente é o fio do formão, ou seja, ele estar afiado. Você bater, ele entrar na farpa da madeira e levantá-la, entalhá-la, remover o que você precisa com facilidade. É isso que me importa. Até um bom tempo atrás, eu costumava afiar os meus formões da maneira menos indicada que eu vou mostrar agora, e dava certo. A durabilidade desse fio vai depender de alguns fatores. O que você vai mais perceber e o que mais influenciará no fio após essas técnicas de afiação que serão apresentadas será o tipo de madeira e o tempo de uso. Se eu afiar com uma técnica mais aprimorada e usá-la em peroba, ela durará menos. Se eu usar a mesma técnica para entalhar uma madeira mais mole, ela durará mais. A primeira técnica. Por muitos anos, eu afiei os meus formões no esmeril. Você pode ver que ele está irregular. Eu dava uma passada rápida no rebolo, dava uma afiada. Para finalizar, eu passava de ferro para remover essas pequenas farpas. Não sei se é possível que você note no vídeo. Eu regulava isso com a lima. Esse tipo de afiação me atendeu e me durou por muitos anos. E eu não deixei de entalhar madeira ou de fazer imóveis por causa disso. Por que essa maneira é a menos indicada? Porque o esmeril, se usar um rebolo não para afiação e sim para desbaste, como é o meu caso, eu vou diminuindo rapidamente esse ferro toda vez que eu for afiando. Então seria necessário que você comprasse, se você possuir um esmeril, uma pedra de um grão mais fino, uma pedra voltada para afiação. Se você tiver uma pedra para afiação própria, um pouco mais fina e uma bem mais fina do que essa para acabamento, claro que será uma afiação muito mais fácil. Se você preferir com o esmeril, mesmo sendo uma técnica menos indicada, menos sendo uma maneira não tão ideal. Você passa no esmeril usando óculos IPI, todos os IPIs, óculos de proteção, sua luva, você segura pelo cabo, você passa essa parte chanfrada somente na pedra, pouca coisa. A lima, depois que ele estiver frio, você passa deste lado, no lado reto. Você nunca deve passar o lado reto no esmeril. Isso é regra. Você vai com a lima totalmente encostada. Ela precisa estar encostada no ferro, não levantada. Totalmente. Você passa da ponta para o final, sempre saindo e eliminando essas pequenas farpas. É uma afiação bem rudimentar, mas funciona. Só que há esse porém que eu acabei de explicar, que ele vai debastando demais o ferro por ser uma pedra não indicada para isso, e sim para debastar. Bom, essa é a primeira forma de se afiar esse formão. A segunda forma que eu vejo muita gente fazendo, que também não é errada, seria lixas. Eu colei um pedaço de lixa de madeira fina, 220, pode ser 180, 220, quanto maior o número, mais fina ela ficará, o grão. Colei um pedaço de MDF apenas para que você entenda. Vamos simular, não é o caso, deixando claro, eu já disse, é uma lixa de madeira, mas vamos simular que ela fosse uma lixa de ferro. Algumas pessoas colam uma lixa de ferro grossa, 60, 80, colam num pedaço de MDF, num pedaço de madeira. Algumas colam num pedaço de vidro, a grossa, e uma segunda folha colam num segundo pedaço, ou de vidro, ou na mesa, ou no MDF, ou numa tábua, uma mais fina, uma 180, se quiser ainda uma 220 para acabamento. Qual é o posicionamento correto do formão? Vamos simular que aqui é a primeira lixa, a lixa grossa de ferro, para ferro. Sempre você deverá encostar o chanfro primeiro e totalmente na lixa, ou na pedra manual, isso é a regra. Lado do chanfro para baixo, encosta totalmente o chanfro. Eu vou virar de lado para que você perceba. Não pode nem levantar e nem deitar demais, que a ponta se erga. Ele tem que estar encostado totalmente, pois o que vamos afiar é o chanfro. Encosta na lixa e traz totalmente encostado. Vem trazendo ela para trás. O lado chanfrado passando na lixa grossa. Feito esse procedimento, depois de algumas passadas, vamos supor umas 15, 20 passadas, você vai olhando se ele vai ficando liso. Vira o lado reto, aquele lado que eu disse que não pode nunca ser passado no esmeril do formão. Costa, mesma coisa, tem que estar totalmente encostada, não pode estar erguida, nem a ponta levantada, totalmente. Traz a lâmina do formão
para trás, várias vezes, até que note que não há farpas aqui nessa ponta. Isso na lixa de ferro grossa, finalizou, essa parte está lisa, vai passar para aquela lixa de ferro mais fina, 180, 220, 400 e alguma coisa, para o acabamento, mesma coisa, lado do chanfro primeiro, puxando, sempre puxando, acabou, vira-se a parte lisa e puxa, encosta totalmente na base da lixa e puxa. Resumindo, essa técnica é de se colar a lixa, as duas lixas, a granulação menor e a granulação maior, em um pedaço de madeira reto, de superfície plana, totalmente plana, ou num vidro, mais indicado ainda um vidro, e afiar sempre trazendo para você. Vai ficar uma afiação perfeita. Só que eu não gosto desse tipo de afiação, ou melhor, esse tipo de ferramenta para afiar, porque a lixa vai se desgastar. Mesmo sendo de ferro, uma hora ela vai se desgastar, eu vou precisar removê-la, colar de novo, ou no vidro, e isso às vezes eu não tenho tempo. E a cola demora um dia para o outro para que seque, e eu não tenho tempo para isso. Por esse motivo, talvez eu usasse o esmeril antigamente. Eu vou passar agora para a forma que eu uso atualmente, que eu considero a mais indicada, e os segredos dela. A nossa terceira forma de afiar. Comprei essa pedra numa loja de ferragens, paguei R$5. Eu até hoje não sei se o preço estava errado, equivocado, se dei sorte ou se realmente é o preço dela. Aproveitei, voltei e busquei mais duas, porque ela é muito boa. Mas o preço comum dela que eu tive vendo é na faixa de R$15. É questão de você procurar. Ela não é muito cara, é uma pedra de afiar faca. Uma pedra comum, uma pedra normal, só que um pouco mais lisa. O grão dela é mais liso do que aquela pedra arredondada, aquela tradicional de faca. Ou seja, além de poder afiar facas, você pode afiar formões com ela. É essa daqui. Inclusive ela está úmida, depois eu a lavei. De vez em quando é bom você passar uma escovinha com sabão nela. Existem pedras que suportam óleo mineral, tá? Você joga um pouco, umas gotas de óleo e desliza o formão, no caso. Algumas não suportam. Tentei fazer isso nessa primeira pedra, manchei ela, como você pode ver, está com uma mancha, não está afetando a minha afiação, mas essa pedra não é para óleo, essa pedra não suporta óleo. Então o que eu te indico comprando a sua pedra? Se vir em inglês ou uma língua que você não compreenda, creio eu que vem especificado na caixa a indicação se suporta ou não. Essa não vinha, não tinha nada sobre isso, arrisquei, não deu certo, ok, não atrapalha que eu afie. Mas eu te indico, não use óleo na pedra para não arriscar. Na dúvida, você não sabe qual é que suporta e que não suporta, não use óleo, afia seco, é melhor. Estou cometendo esse equívoco para que você evite de cometê-lo quando adquirir sua pedra. É uma pedra comum, ela tem dupla face, esse lado mais escuro de cima é mais grosso, mas em relação ao esmeril muito mais fino, é um grão bem fino, e esse lado mais claro é mais fino ainda, é onde a gente dá o acabamento na nossa lâmina. O que você pode fazer? Ou um pedaço de caibro ou um pedaço de viga, você põe ela, vamos simular que fosse um pedaço de viga, de caibro, risca com o lápis em volta, faz um quadrado, tira ela, fez o quadradinho, dá uma entalhada, coisa leve, 2, 3 milímetros com o formão, que ela encaixe nessa peça. Ela vai ficar fixa. Você põe na bancada, fixa com grampo essa madeira para que ela não corra. Você já tem um suporte para a pedra. Outra maneira, um toquinho qualquer de madeira, 4 toquinhos, você prende aqui com prego, aqui. Ela não vai correr, não vai andar. Bom, essa é a maneira de fixá-la. Vamos às formas de afiação. Aquela regra que você acabou de aprender. Sempre passarmos o chanfro primeiro, depois do lado reto. Sempre encostar totalmente o chanfro, depois encostar totalmente o lado reto. Isso é regra, você já sabe. Vamos segui-la. Primeiro, o lado grosso da pedra. Chanfro primeiro, encosta-se todo o lado do chanfro na pedra. A diferença da pedra para a lixa colada é que com a pedra eu posso fazer um movimento como algumas pessoas indicam que é o mais correto, só de vir, igual fazemos com a lixa, só puxando. Depois viramos para o lado reto, somente puxando. Uma outra maneira de se fazer isso, sempre respeitando a regra. O chanfro tem que estar totalmente encostado na pedra, sem levantar ou erguer demais. Ele tem que estar encostado, indo e voltando várias vezes. Também não está errado, essa maneira também funciona, fica muito bem afiado. Vira-se para o lado reto, para baixo, para a pedra, encosta totalmente na pedra, não ergue nem a ponta nem a parte de trás, totalmente encostado. Para frente e para trás, para frente, para trás, para frente e para trás. Os dedos sempre em cima, nunca aqui na ponta, nunca ponha ele perto da lâmina porque pode entrar na pedra e cortar o seu dedo. Nunca posicione aqui, sempre em cima da lâmina. O que vai fazer a força, ele somente vai guiá-la para que fique encostada. A mão que segura o cabo é que vai empurrar e trazer, para frente, para trás, para frente, para trás. Posição de ida e frente. Ou você puxa somente várias vezes, depois você vira a parte de trás. Somente puxa várias vezes. Ficou claro aqui, você vai ver como vai ficar. Você vira,
para a parte do acabamento. Retorna aquele procedimento do chanfro primeiro. Somente puxa. Supondo que estivesse bom, viramos a parte reta, encosta-se na base, a mesma coisa, o dedo em cima para mantê-la pressionada, para que não levante nem aqui nem a ponta, puxando para trás pelo cabo. Várias vezes. Não existe uma quantidade correta, existe você ir olhando, sentindo que ela está totalmente fina, e aqui começa a ficar com um acabamento melhor. Você vê ela praticamente brilhando, ela lisa. Ok, essa é uma das formas. Segunda forma, começando de novo pela parte mais grossa. Mantendo aquela regra de encostar totalmente o chanfro, de não erguer demais, nem de erguer demais a ponta. O chanfro encostado no ângulo da ponta. Em vez de somente puxá-la para trás, vamos também levá-la para frente. Sentido de vai e vem. Ok? Vamos supor que estivesse bom. Viramos o lado reto, mesmo procedimento. Vamos simular que já estivesse bom os dois lados na parte grossa. Viramos a pedra para a parte fina. Mesma coisa, começa-se pelo chanfro, indo e voltando. Já começa a sair um pó. Começa a ficar com uma cor diferente. Não sei se na gravação você consegue ver, mas já começa a mudar a cor. Vira-se para a parte reta. Mesma coisa, para frente e para trás. Onde ele começa a demarcar, já vai tomando outra cor. Aqui e aqui ele já pega outra cor. Certo, essa maneira é indicada por outras pessoas que dizem que é o correto. Vamos agora a mais uma forma, voltando para o lado grosso da pedra, que é sempre o primeiro, o chanfro primeiro. Em vez de só puxar ou só ir e voltar, nós vamos pôr ele de lado. Vou até jogar assim para que você visualize melhor. O chanfro acompanhando transversalmente a pedra. Vamos fazer movimentos circulares. Suponhamos que esteja perfeito, viramos para o lado reto agora. Mesma coisa, encosta-se totalmente, sente ele que não seja erguido, a parte de trás nem a parte da frente, que esteja totalmente encostado. Movimentos circulares. Ficou bom? Ficou satisfatoriamente? Viramos para o lado do acabamento, o lado fino. Mesmo procedimento, chanfro primeiro, acha a posição correta. Movimentos circulares. Ficou bom? Viramos para o lado reto. Movimentos circulares. Esse pó que ela solta, ela come o metal, ela acerta o metal. Por isso que eu às vezes lavo ela com uma esponjinha, com uma escovinha até melhor. Essas são as maneiras indicadas. Algumas pessoas já dizem que essa última, circular, é a mais indicada e a mais correta. Vamos para a última agora. Voltando para o lado grosso, que é sempre o primeiro a ser passado. Essa maneira eu não gosto muito. Eu não consigo me acertar muito, talvez você se acerte. Chanfro primeiro, faz uma volta, um círculo inteiro. Vira-se e deita ela, passa-se a parte reta agora. Uma volta ou duas, vira-se. Pro chanfro, uma volta ou duas, vira-se para a parte reta. Eu vou tentar fazer de forma rápida para que você compreenda e veja melhor. Algumas pessoas dizem que essa forma é a melhor, pois ela mantém os dois lados bem acabados ao mesmo tempo. Eu não consigo ter coordenação para isso. Eu opto pela penúltima maneira que eu mostrei. Viramos para o lado liso, mesma coisa. Uma ou duas voltas, vira. 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 Chanfro, lado reto. Chanfro, lado reto. Se você se adaptar dessa maneira, também está correto. Resumindo, antes de falarmos sobre a pedra e finalizarmos, você percebeu que não existe uma forma errada ou correta, uma mais certa, uma menos certa. O que vai existir são testes, maneiras que você vai descobrir e vai usar se você respeitar essa regra do chanfro primeiro, lado reto depois, lado da pedra grosso primeiro, depois do lado fino de acabamento, a posição, a forma sendo somente puxando, indo e voltando,
ou movimentos circulares estarão corretas. O que você vai precisar fazer é testá-las e desenvolver a maneira que você se adapte melhor. Você vai descobrir, esta maneira para mim é ótima. Você vai afiar e vai testar na madeira. Claro que é sensacional quando você precisa entalhar e a ponta do formão entra deslizando na madeira, fazendo pouca força. A sensação é ótima, é claro, mas a maneira correta, dentre essas que eu mostrei, você é que vai conseguir descobrir para você qual se adapta melhor. Vamos falar da pedra agora. Conforme passar o tempo, de tanto esfregarmos o metal na pedra, é natural que ela vai criar um rebaixamento. Ela vai ficar mais baixa no centro, como a minha está começando a ficar já aqui. Não sei se é possível que você note, ela já tem um leve rebaixamento aqui, ou seja, ela vai ficar irregular. A superfície da pedra, é muito importante que se diga isso, precisa estar plana para não afetar a afiação. Mas você pagou 15 reais, 20 reais, 5 reais uma pedra, ficou plana, afundou, vai para o lixo, é descartável? Não, há uma solução para regular a pedra. Um pedaço de porcelanato. O porcelanato é mais duro que a pedra de afiar. Um pedaço que pelo menos seja um pouco maior que a pedra. Um pedaço inteiro, um piso inteiro de porcelanato, melhor ainda. Se você tiver em casa um resto, um caco, um pedaço que seja um pouco maior que a pedra, ou o que ache na rua, você guarda. O porcelanato, ele é dessa cor, um marrom café com leite claro para bege. Se for vermelho, é piso normal, não servirá. Precisa ser porcelanato, porque ele também contém partículas de porcelana, que o torna mais duro que a pedra. Você posiciona ele num lugar, ou você fixa com duas madeirinhas aqui pregadas, que ela não corra. Joga um pouco d'água com um copo, ou lava ele na própria torneira, não precisa molhar muito, mas que lave, que fique úmido. E a pedra você molha também. Pega a parte abaloada, a parte rebaixada, e esfrega no porcelanato. Eu vou umedecer a minha para que você veja melhor o exemplo. Pronto, eu umedeci o meu pedaço embaixo da torneira. Não é o lado que fica para cima no chão, é o lado onde será passado a massa para assentá-lo. Eu pego a pedra, o lado que eu vou precisar arrumar, e eu vou esfregar contra o porcelanato. Eu vou atritar ela. Você pode, inclusive, copiar os exemplos de afiação. Ou vai e vem, ou circular. Eu vou te mostrar o que acontece. Eu acho que é possível você ver essa região e essa da ponta mais escura, ou seja, a água não pegou nessa parte, é a parte mais aprofundada. Ela vai remover essa que está mais alta para igualar. E ela vai deixando restos da pedra no porcelanato. Você vai repetir esse procedimento e olhando, vai repetindo e olhando, até que ela fique totalmente reta. Você corrige sua pedra. Bom, pessoal, para que você compreenda, tenha em mente que o importante é um formão afiado, um fio bem feito. O tempo que ele vai durar vai demorar tempo de uso e de tipo de madeira. E que todas as formas de afiar estejam certas, desde que você respeite a posição do chanfro, a posição reta. É isso que importa. Não existe uma forma melhor ou uma forma pior. Existe o resultado final. E isso você vai descobrir testando. Agora eu vou afiar os meus formões. Então, pessoal, deu para você perceber que o que importa na afiação é encostar totalmente a parte reta ou a parte do chanfro do formão. Esse é o segredo. Ela tem que estar totalmente encostada ou desse lado ou do chanfro. Mantendo esse segredo, você poderá escolher entre todos os métodos que aprendeu qual o que melhor se adapta a você. Eu espero que tenha gostado dessa aula de hoje. Cuidado com o formão afiado. Ele é uma navalha e corta com muita facilidade. Até a próxima aula, pessoal. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para ajudar o canal e nós podermos crescer e continuar com as nossas videoaulas. Até, pessoal!